João 14, 6. Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não ser por mim. Então vamos entender. Deus está falando para a gente nos santificar. Mas nos santificar na verdade. E a verdade é a palavra. A verdade é Deus. Agora eu pergunto para vocês: o que é santificar? E aqui está no plural: santificai-vos. Santificar vem de santo, ser santo. Santo é ser separado. Agora, está falando assim: santificai-vos. Não é o que significa ser santo, mas sim buscar a santidade. E como é que a gente faz isso? Como é que a gente se torna santo? Né? Em algumas palavras fala que santificai-vos é ser separado, é ser escolhido e é ser diferente dos outros, né? Como é ser diferente dos outros? Nós cristãos devemos ser diferente dos demais. Algumas formas. Exemplo, possamos pecar? Sim, a gente vai pecar em todo momento. Mas, quando a gente estamos nos santificando, é porque a gente está caminhando para não pecar mais. Buscando nos arrepender, buscando nos transformar cada dia mais, para a gente não continuar igual ao outro. Para a gente continuar buscando a salvação. Buscando a salvação em quem? Em Jesus. Em Deus. Aí, para vocês entenderem um pouquinho mais, né? Eu gostaria de ler Hebreus 12. Hebreus 12, 14. Procurai viver em paz com todo, busque a santificação, em qual ninguém verá o Senhor. Aqui já está falando basicamente tudo. Buscar viver em paz com todos e buscar a santificação, sem quem ninguém verá o Senhor. Sem isso, ninguém verá o Senhor. Ah, irmã, então é fácil, né? Não é fácil, não. Não é fácil, não, gente. Mas, por ser santificado, por a gente buscar a santificação, a gente está buscando viver uma forma que possamos nos aproximar, que possamos nos achegar a Deus, que é a verdade. E eu quero ler em exemplo, na Bíblia, né, para vocês entenderem melhor, a história de Natanael e Filipe, que vem em João 1. Não, perdão. João 1, 43. Amém? Natanael e Filipe. No dia seguinte, Jesus resolveu ir para Galiléia e encontrou Filipe, a quem disse: siga-me. Esse Filipe era de Betsaida, cidade de André e Pedro. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos a quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiu aos profetas, Jesus, o Nazaré, filho de José. Então Natanael perguntou: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Filipe respondeu: vem e vê. Jesus viu Natanael se aproximar e disse a ele, a respeito dele: eis um verdadeiro israelita, a quem não há fingimento algum. Natanael perguntou: de onde o Senhor me conhece? Jesus respondeu: antes de Filipe chamá-lo, eu já tinha visto você debaixo da figueira. Então Natanael exclamou: mestre, o Senhor é o Filho de Deus, o Senhor é o Rei de Israel. Ao que Jesus respondeu: você crê porque eu disse que eu vi você debaixo da figueira? Pois você verá coisas maiores do que esta. E acrescentou: em verdade lhe digo,
que vocês verão os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Amém? Agora a gente vai chegar na palavra. Irmãos, aqui a gente tem uma prova viva de um verdadeiro cristão. Por quê? Israelita. Ele é descendente de Jacó. Quando Jacó, Deus trocou o nome de Jacó, colocou Israel. Então, toda a tribo dele, toda a família dele, que sabia que se converteu, né? Todos eles chamaram israelita. E Natanael era da tribo de israelita. Então, ele era um israelita. E ele não era um homem qualquer. Ele era um homem diferenciado, um homem separado. Ele poderia ser um cristão qualquer, um cristão pé no mundo, cristão, né? Mas não, ele preferiu ser um cristão diferenciado, um cristão separado. E aqui a gente tem duas personagens, Filipe. Quando Jesus chega a Filipe, ele disse, siga-me. E Filipe seguiu. Só que a missão começa ali. Filipe seguiu Jesus, entendeu que ele era o mestre, o salvador, se converteu, e ele começou a missão dele, que foi ir até Natanael, que era amigo dele. Então, quando a gente fala santificai-vos, é em plural, né, pastor? Não é em singular, tipo, santificar. Santifica? Não, é santificai-vos. Então, a gente vai chegar a pessoas que querem ir até Jesus, ir até a verdade. E Felipe fez o quê? Foi buscar Natanael. Então, quando Jesus veio Natanael, foi através de Felipe. Mas Deus já tinha um propósito na vida de Natanael. Então, quando a gente fala em santificai-vos, é nos ajuntar com pessoas que querem ir até os céus, ir até Deus, ser pessoas diferenciadas, ser pessoas transformadas. Não umas pessoas que vêm com a gente, caminham com a gente, mas levam a gente mais para fora do que para dentro. Então, que a gente possamos nos ajuntar para ser santificados. E aqui fala que Felipe era, Jesus fala, eis um verdadeiro israelita, a quem não exige fingimento algum. Eu creio que, não só eu, mas eu creio que todo mundo almeja ser reconhecido por Deus. Todo mundo almeja ser reconhecido por Deus. Quando Deus chegar assim na irmã Eugina, fala assim, minha filha, eu te conheço, você é minha filha, minha serva. Então, isso que aconteceu com Filipe. Jesus conhecia Filipe, Natanael, perdão. Jesus conhecia Natanael. Falou assim, ei, ele é um verdadeiro cristão, a quem não há fingimento. Por que Jesus falou isso? Porque muitos podem ser cristãos, mas só aqui dentro da igreja. Então, essa palavra começa aí. Ser verdadeiro. Ser verdadeiro, que a gente possa nos santificar na verdade. E Natanael, antes de conhecer Jesus, ele era verdadeiro. Ele já era cristão. Só que ele não conhecia ainda, mas ele já seguia a verdade. E quando ele encontra a verdade, Deus fala assim para ele. Ele fala assim, de onde o Senhor me conhece? Tipo assim, como o Senhor me conhece? E Jesus fala, antes de Felipe lhe chamar, eu já tinha visto você debaixo da figueira. Está aí uma coisa que eu sempre falo. E uma coisa que o pastor sempre ministra aqui, que eu gosto. Como é que a gente vive no nosso secreto? Para resumir, como a gente vive no nosso secreto? O casal com a sua esposa. Como é que vocês vivem no secreto? Quando a esposa não está, quando o esposo não está. Entendeu? Como é que o filho vive no secreto longe da mãe, longe do pai? E Natanael, mesmo no secreto, debaixo de uma figueira, eu creio que ele estava orando, que ele estava resmungando, que ele estava chorando. Porque o que uma pessoa faz debaixo de uma figueira? Entendeu? Para chamar a atenção de Deus, tinha que estar fazendo algo diferenciado. Tinha que estar falando com Deus, mesmo que esteja reclamando, mas tinha que estar clamando por Ele.
E ele, debaixo da figueira, ele no secreto, ele estava falando com Deus. E Deus viu. Deus respondeu, falou, eu te vi, você debaixo da figueira. Eu vi você no secreto, eu vi que você estava orando, quando você estava chorando, eu vi. Quando você faz alguma coisa errada, eu vi, eu estou lá, eu estou vendo. Quando você está perdendo tempo com outras coisas, eu estou vendo. E Natanael foi algo diferenciado, ele foi algo verdadeiro. Ele não se era duas caras, não, ele era um homem verdadeiro, que no secreto buscava o Senhor. E Natanael falou assim, mestre, o Senhor é o Filho de Deus, o Rei de Israel. Aqui, irmãos, às vezes a gente esquecemos de quem é Deus. Esquecemos da granditude de Deus, da magnitude de Deus, da totalidade de Deus. E quando Natanael falou assim, não, realmente é Jesus. Então, que a gente possamos buscar cada dia mais, entender quem é Deus. E como é que a gente faz isso? Nos santificando. Nos santificando na verdade, nos santificando com Ele, nos santificando com a palavra dEle. Buscando Ele no secreto, não buscando Ele somente aqui na igreja, mas buscando Ele no secreto. E aqui Jesus fala uma pergunta que eu creio que é para todos nós. Crer, porque eu disse que eu vi você debaixo da figueira. Quando Jesus pergunta para a gente, você crê porque eu fiz um milagre para você? Ou porque você crê que eu sou o Filho de Deus? A gente cremos em Deus pelas coisas que Ele faz, ou a gente crê em Deus porque Ele é? Amém? E Ele falou assim, pois você verá coisas maiores que esta. E em verdade lhes digo, que vocês virão os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Irmãos, aqui é uma promessa que Jesus deixou para eles. E eu creio que essa promessa a gente vai viver também. Porque vai chegar no tempo que Jesus vai voltar. Vai chegar no tempo das trombetas tocar. E aí eu pergunto, vai subir todo mundo? Não. Vai subir aqueles que foram santificados, aqueles que foram separados, aqueles que buscaram a verdade. Não vai ser qualquer um. Eu gostaria muito de ter ministrado sobre Davi, que Davi fala muito sobre arrependimento. Só que aqui, Natanael foi um homem verdadeiro. E é isso, irmão, santificado, santificação, é buscar em Deus a verdade, buscar ser a verdade, ser um cristão diferenciado. Ser um cristão separado. E aqueles que são essas pessoas separadas, que se guardaram, que se protegeram, que buscaram no Senhor, vai ver os céus abertos e os anjos subindo e descendo sobre o Filho de Deus. Então, irmãos, essa palavra, essa ministração, só o tema já mexe com a gente. Se vocês não mudar, não criar vergonha na cara, igual o pastor fala, é porque não quer. Porque o menino ministrou, não vou falar o nome dele, na cela do Jó, falou assim, ó, tá aqui, ó, o manual da vida. Tá aqui. E a gente não lê, a gente não faz o que está escrito. Aí eu pergunto, como é que a gente vai saber da verdade, saber quem é que está falando a verdade, saber quem é que está mentindo, quem está falando heresia, saber quando que Jesus vai voltar, saber como que a gente tem que ser transformado, como a gente busca santidade, sendo que a gente não procura. A gente não procura ler o manual. A gente não procura estar na presença dele. Não somente aqui na igreja, que vir na igreja é muito fácil, vir na igreja e sentar aí. Mas quando está em casa, quando está no trabalho, quando está na internet, quando está jogando bola. Ser santificado, buscar a santificação, buscar a santidade, ser separado.
Aí vocês falam, a irmã está descendo um cacete lá. Irmão, isso aqui é palavra primeiro para mim. Eu entendi agora que eu estou ministrando. Eu entendi que eu preciso melhorar. Entendeu? Não é só para vocês, mas é todos. É todos, é diariamente. Tem um versículo que eu não lembro a passagem agora, mas fala assim, o Monil até falou, o que vale ganhar o mundo, mas perder a salvação, perder sua alma. Então, o que vale, irmãos? O que vale a gente vir para a igreja? O que vale a gente escutar louvor na casa? Mas a gente se perder. O que vale a gente ter vários carros, ter dinheiro na conta, e a gente se perder. O que vale a gente trazer um monte de gente para a igreja, lotar aqui, construir, fazer tudo bonitinho, e a gente se perder. Por quê? A gente não buscou nos santificar na verdade. Porque a verdade é Jesus Cristo. E se vocês não conhecem Jesus, busca conhecer. Porque Ele é a verdade. Ele é o caminho. Ele é a vida. O preço que Ele pagou na cruz foi por mim, foi por você. Não foi em vão. Não foi para que hoje a gente possamos nos perder, mas sim para a gente ganhar a salvação. E eu gostaria de ler João 3,16. Hoje eu só baseei em João, olha, glória a Deus. Não é por preguiça não, gente, é porque João é o que estava com Jesus e toda a ministração que a gente tem de palavra de Jesus foi no Novo Testamento a partir dos apóstolos, né? Em João 3 fala assim, 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Quem não crê é condenado, mas aquele que crê já não está condenado. Porque quem não crê no Filho de Deus, a condenação está. E a luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas mais do que a luz, porque as obras eram más. Pois todo aquele que pratica a maldade não está na luz, e não se aproxima da luz, para aquele que as suas obras não sejam reprovadas. Quem pratica a verdade se aproxima da luz, e para que as suas obras se manifestem, porque Deus são feitas. Amém, irmãos? E aqui é mais uma convicção de que a verdade é Deus. A maior prova da verdade, a maior prova do amor foi o Filho dele. E quem praticar a verdade, quem pratica, quem está na luz, quem está com Deus, ele não há condenação. E sim, e as suas obras se manifestam, porque são feitas por Deus. Então significa que através de nós, Deus se manifesta. Quando a gente usamos uma palavra para dar para o irmão, Deus se manifesta. Quando a gente faz uma visita para o irmão, Deus se manifesta. Quando a gente escolhe ser diferenciado, todo mundo vê que ali realmente é um servo de Deus. Porque a presença dele está conosco. Amém, irmãos? E essas são o que eu meditei, as palavras. Eu creio assim, não entendi tudo. Irmão, alguma coisa vocês vão entender. Alguma coisa. Mas que a gente possa nos santificar. Eu não sei o que é santificação. Irmão, lê de novo sobre a história de Natanael. Aí você coloca.
Será que Jesus está me reconhecendo? Será que eu sou realmente cristão? Será que eu creio em Jesus pelo que Ele faz ou porque Ele é? E será que eu estou seguindo a verdade? Será que eu reconheço o que é a verdade? Será que o meu secreto eu busco o Senhor? Então, se tiver alguma dúvida, busca Natanael de novo. Que eu sempre quis ministrar essa palavra, gente, sobre Natanael. Porque eu me vejo muito, eu me faço essas perguntas. Será que Deus me conhece? Será que eu estou sendo verdadeira? E se eu não estou, que eu venha me corrigir. Todos nós, que a gente possa buscar a santificação. Ninguém é perfeito, mas que a gente possa buscar. E outra coisa que eu ia ministrar, sobre Davi, dando exemplo, sobre aquela mulher que estava sendo apredejada, que ia ser apredejada, né? E Deus fala, Jesus fala, quem tiver pecado, atire a primeira pedra. Todo mundo saiu, né? Só que o que chama atenção é o que Jesus fala para ela. Fala assim, vá em paz e não peques mais. Então, gente, buscar santificação. Se a gente está fazendo ao contrário, que a gente venha parar. Que a gente venha buscar a santificação. Se a gente está pecando, que a gente venha... Não, Deus, eu me rendo a Ti. Eu me coloco no Teu altar. Eu quero ser liberto. A gente procurar ser santificado. E não voltar a praticar. Porque se a gente pratica, igual a irmã falou, ir para o encontro e voltar, continuar bebendo, continuar praticando as mesmas coisas, a gente não mudou nada. A gente não reconheceu a verdade. A gente não foi liberto. A gente não procurou ser santificado. A gente não procurou ser pessoas diferenciadas dos demais. Então, que a gente devia ser verdadeiro com Deus. A gente prossiga com Ele. É difícil? É. Todo dia. Mas todo dia a gente vem reconhecer que a verdade é Jesus. Que o caminho é Ele. Que a vida é Ele. Que a gente possa nos santificar nele. Todo dia. Amém? E aqui são as minhas palavras, que Deus tocou no meu coração. E que foi essa palavra foi mais para mim do que para você, gente. Tenho certeza disso. Mas eu creio que